Olá, sejam bem-vindos ao PodioDev, podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou Bruna Trevisan, psicóloga, mãe do João e da Catarina. Eu sou a Graciele Azevedo, psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje recebemos novamente a professora Ana Paula Soares de Campos, que é pedagoga, psicopedagoga, mestre e doutora em distúrbios do desenvolvimento. E o nosso tema hoje é sobre como lidar com a pressão do terceiro ano do ensino médio, a época do vestibular, todo esse dilema, né, Ana, que essas famílias estão vivendo. Você tem atendido muitos alunos, pacientes nessa idade. O que você acha que que tem sido o maior desafio nesse sentido do vestibular, do terceiro ano? Muito obrigada aí mais uma vez pelo convite. É muito bom a gente poder refletir sobre temas que são sensíveis, né, nessa faixa etária. Lembrando que eu não tô aqui, não sou contra vestibular, não sou contra a universidade, pelo contrário, né? Sou do mundo acadêmico, valorizo muito a graduação, enfim, os estudos, mas estou aqui para a gente refletir e pensar aí dentro dessas possibilidades o que é melhor e o que não é tão bom para o seu filho, né? Então, o vestibular é o objetivo quando você termina o ensino médio, né? Disse bem, termina o ensino médio. E a gente está numa tendência, já faz um tempo, de que os alunos no terceiro ano já precisam se preparar para o vestibular que eles vão prestar no final do ano. Né? Lembrando que a concorrência no vestibular é muito maior no final do ano e na metade do ano é mais tranquilo, né? Você se lembra do período de vocês, né? Enfim, então esses alunos, o que está acontecendo? É uma realidade, né? Claro que a gente pensa aí nas escolas em São Paulo, mas acredito que por todo o Brasil. Os conteúdos do ensino médio são ensinados, a sua grande maioria, o mais denso, até o segundo ano do médio. E o terceiro, uma finalização e ali uma revisão para ajudar esses alunos aí realmente no foco do vestibular. Mas o que acontece? Muitas famílias, né, quando me perguntam, ou eu já recebo o paciente no cenário, né, que ele está no terceiro e está fazendo um cursinho junto. Então, ele já teve um primeiro e segundo ano denso, estudando praticamente o dia inteiro, todos os dias. Quando ele chega no terceiro, que eu não sei se vocês se lembram do terceiro ano do médio, que é o melhor ano da nossa vida, que a gente precisa aproveitar, a gente tá ali na faixa dos 16, Social, 17. Lá no auge, né? Agora um pouquinho depois, né? Agora acho que é mais 17 ou 18. É que depende quando ele faz aniversário, né? Se faz aniversário no segundo semestre, 18. E aí a gente tá ali no auge, né? Ser maior de idade, né? Os que podem ter a oportunidade de ter um carro. Alguns colegas de dirigindo. Isso, que quando não tem, usa o carro do amigo. Então é uma fase interessante e importante, né? Vou até usar uma expressão de aproveitamento da vida, que para muitos jovens estão sendo deixadas de lado, visando esse vestibular, tá? Eu, como professora da universidade, né, por muito tempo dei aula nos primeiros semestres, a gente recebe alunos ali que estão, às vezes, com 17 anos, né? Depende da fase quando ele entrou, enfim, a família matriculou, e são super imaturos, e ainda com aquela dúvida, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Então, na minha opinião, existe um excesso, né? Lembrando que tá tudo bem se pensarem o contrário, mas aqui a gente tá pensando em saúde mental, a gente tá pensando o que é esperado para o desenvolvimento. Então, existe uma tendência que esses jovens realmente caminhem de um terceiro, já visando vestibular, cursinho concomitante, e prestar esse vestibular. O que acontece? A ansiedade dessa galera tá no topo. Né? E aí eles vêm, Ana, que horas que eu saio? Que horas que eu... Porque eles estudam de final de semana. Sim. Porque pensa, se ele estuda ali no período da escola, à tarde faz cursinho, a quantidade de coisas que eles precisam revisar fora do período escolar não cabe na vida deles. E aí vai entrar no final de semana. Né? O que eu faço sempre de orientação no meu trabalho como psicopedagoga de estudos sexta é sextou. Sábado e domingo vai ser feliz. E a vida começa na segunda. Claro que dentro de um perfil que tá organizado, tá estudando de segunda a quinta. Realmente faz o que tem que fazer de segunda a quinta. Que faz tudo belezinha, a gente tem aí a liberação. Caso contrário, vai sofrer consequência no sentido de ter que esticar para o final de semana. Então, eles estão estudando de final de semana. A Ana faz parte, é um sonho, né? Depende do curso que você quer, muito concorrido. Eu entendo. Mas qual é o problema
desses jovens fazer esse cursinho, que ele queira se sentir mais preparado, no próximo ano. Pode ser que esse aluno que faça um terceiro esse ano e preste um vestibular no final do ano, ele passe. Ele não precise de cursinho. Certo? E aí os pais estão esquecendo disso. Eu entendo, é concorrido, né? A gente tem os nossos exemplos de amigos, né? Não sei como que foi a graduação de vocês, mas o meu curso não era tão concorrido, então eu entrei de primeira, não precisei de cursinho. Mas existem colegas, né, de medicina, 4 anos, 3 anos. É ruim, mas não é um problema, porque não significa que uma pessoa que faz cursinho 1 ano, 2 anos, 3, ele vai ser um péssimo profissional. Tá muito mais ligado à ordem emocional do que à capacidade acadêmica. Enfim, entram em outras camadas, né? Mas pensando no terceiro ano do médio, eu acho que é uma coisa importante para a gente refletir. Para que o meu aluno, o meu paciente, o meu filho precisa fazer o terceiro ano com um cursinho? Eu acho que precisa refletir sobre isso. E um possível caminho é conversar com seu filho, perguntar para ele. Só que muitas vezes, por causa da idade, faixa etária, vai muito na onda do grupo. Então, todos os meus amigos estão fazendo cursinho. Uma decisão é coletiva. É, muito de identidade de grupo, né? Então, se meu grupo decide... Como que eu vou decidir uma coisa quando eu vou dar fora desse caminho? Eu sou estranho, é estranha, né? E acho que é isso que a gente precisa mostrar. Qual é a melhor decisão para você, né? Não, e tem essa demanda, né, de pressão de vestibular e ter que passar no vestibular. A demanda do social, estar inserido no social, aproveitar todo o social. E da escolha da profissão. Assim, tenho tempo e maturidade para ter certeza da profissão que eu quero seguir. Neste momento, ainda lidando com tudo isso ao mesmo tempo. Como que acontece? Tem, né, assim, respeitar um pouco esse tempo de decisão. Será que, de repente, trabalhar e vai trabalhar um pouco, se descobre, depois volta e faz a faculdade? Eu vou tirar uma dúvida até, porque na nossa época, não sei, mas não era uma questão. É igual você falou, você terminou, passou, entrou, não tinha tanto esse questionamento, né? Tipo, será que eu sei escolher minha profissão agora? Eu prestei 5 cursos diferentes, o que eu passei, eu fiz, né? Tipo, eu recebo os adolescentes que vêm assim, eu tô em dúvida entre e cada um é de uma área, um é humana, são exatos. Eu prestei audiovisual, fisioterapia, prestei um monte de coisa diferente. E aí eu fico pensando, na nossa época a gente não refletia muito a respeito sequer desta escolha, estou pronto, né? Eu sei que fora do Brasil você tem outro jeito, a faculdade é estruturada de um outro jeito, que aqui a gente não tem essa opção, ou seja, à medida que eu decidi que eu vou prestar alguma coisa, eu vou prestar alguma coisa. Então, assim, faz sentido adiar este prestar alguma coisa? Minha dúvida era essa. Faz sentido adiar prestar alguma coisa para a tomada de decisão mais madura? Na minha opinião, sim. Tá. Até porque depende, né, da realidade da família. Tem muitos jovens que falam, Ana, eu não queria entrar na faculdade agora. Eu quero ter experiência de morar fora. Eu queria trabalhar fora, seja o que for, mas viver um tempo fora. Tem famílias que têm condições de proporcionar isso. Sim. Só que as famílias que estão inseguras, e como assim, vai ficar 1 ano fora e não vai fazer faculdade? Então ele já presta o vestibular, cursa um semestre, garante a vaga dele, aí depois ele vai. Tá bom, pode ser uma estratégia. Mas eu não entendo qual é o problema. Pode ser que seja, claro, muitas vezes está ligado à proteção, né? Como assim, meu filhinho vai sair daqui para morar fora. Mas se existe a oportunidade, existe até família que mora fora, colegas, enfim, que ele possa ter essa oportunidade, traz um amadurecimento. Meu cenário não é esse. Meu filho, a gente tá pensando que esse ano, né, acabou o ensino médio, ele vai respirar. Então, ele quer ajudar o pai na empresa, ou ele quer fazer um trabalho, quer ter a experiência de trabalhar sem estudar. Não é um problema. Não vai perder tempo. Não sem estudar, no sentido geral, não vai estudar nada na vida, né? Não vai assumir já estar num curso de graduação. É o que eu acho que bateu na minha cabeça agora, não sei se é isso, mas é uma assim, aprendi toda essa matéria. Fico 1 ano sem ver nada disso, para eu voltar a ver isso daqui 1 ano no cursinho. Não vai ser mais difícil do que eu fazer um cursinho agora? Não sei. Isso é um fator, né? Depende do aprendizado, a forma que cognitivamente funciona o jovem. Ele vai ter mais habilidades para dar conta isso daqui 1 ano
do que outros. Porque é um punhado de decoreba. Na minha época Não, era, sim. né? Muita coisa. Não, eu acho que tem que decorar avaliar também o nível de maturidade do jovem, É. né? Porque, assim, alguns podem falar, não, eu quero ter experiência de vida, rarará, mas porque ele tá contando que ele não tem pressa de assumir as responsabilidades financeiras, vamos dizer assim, né? Então, quando o pai e a mãe sabem que ele talvez tenha esse perfil mais do comodismo mesmo, né? Uhum. Sim. E talvez, então vale não, eu acho que até vale, então, arriscar começar um curso ainda que não tenha certeza, porque Uhum. é aquela história, né? A gente se adapta também, aprende a gostar, se desenvolve, ou de repente se vê realmente Uhum. que não é aquilo, aí muda de curso. Isso, acho que flexibilidade com Né? essa coisa. Pode se mudar de curso, mudar de ideia também ali, né? Mas eu fiquei nessa dúvida de se eu ficar um tempo parado, voltar a estudar aquilo não vai ser mais difícil do que emendar. Acho que sempre tem que medir, né? O que é difícil, positivo e né? negativo. Não é uma decisão fácil. O que a gente está conversando aqui não é algo simples, né? É complexo. Mas o caminho do terceiro ano, eu acho que essa decisão desse terceiro ser mais saudável é o foco principal que essas famílias precisariam ter. Eu sei que existe a oferta das próprias instituições, com um cursinho no contraperíodo, ou um cursinho que é do lado da escola que fica fácil de ir. Então, esses Tem atrativos... online também, né? Tem uns que fazem um cursinho online, aí estuda na online. escola e fazem um online. Isso, que pode ser uma estratégia também. O problema é o quanto que é exigido que cruza uma linha que traz prejuízo. E muitos desses jovens, óbvio que a gente às vezes acaba falando do nossa amostragem, né? Dos nossos pacientes ou as orientações que a gente faz nas escolas. Esse grupo estão ficando muito adoecidos por uma exigência do grupo, né? Desse coletivo, de que se eu não seguir esse caminho, eu tô fora. Tô fora da realidade. E isso não é real. Não, e a própria escola, que é onde eles estão ali imersos, tem a questão do marketing da escola. Assim, para que a escola faça um bom marketing, ela depende que os alunos passem nos vestibulares. Isso. Então, eles criam também essa pressão nos alunos de que eles têm que passar e menosprezam certas universidades, né? E, enfim, criam esse ambiente de realmente bastante pressão. Inclusive, esse dia eu estava conversando com a paciente que ela quer fazer medicina, né? Tem as limitações, mas o jeito que a gente está conduzindo, eu acredito que seja mais saudável para o perfil dela. E aí, a gente começou a questionar tipos de universidades. Obviamente que a lista dela é só as universidades que a escola sempre deixa claro. Inclusive, eles tiveram, né, contato com profissionais dessas universidades, que vão até a escola, eles visitam o campus, enfim. Que é maravilhoso, é proporcionar a experiência do que é o melhor, mas existem boas universidades também, que não necessariamente são essas que tá ali que tá sendo colocada pela instituição. E aí eu fui fazer isso com ela, de fazer um levantamento de universidades que tem uma boa avaliação, que acho que isso é importante, né, os jovens saberem que os cursos são avaliados, e aí pensar na grade curricular, né, o que eu quero aprender, o que essa escola oferece, quais são os profissionais, coisas que eles nem pensam, vão pelo nome. E muitas universidades têm um excelente marketing. Eu tive isso recentemente com uma menina que tá ansiosa e estava no segundo ano, no terceiro, e queria passar especificamente tal e tal. E aí passou numa faculdade pública em outra cidade, né? E não era nem a questão do ir morar sozinha, mas era essa coisa de talvez assim, não ser isso, não ser isso. Eu falei, vamos olhar. Olha para o que esses professores têm, olha para o que eles produzem, vamos olhar para a faculdade, né? Há quanto tempo tem essa faculdade, né? Assim, o que ela já formou de turma? E acho que também avaliar, desmistificar algo que tem a ver, pensar na gente, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar boas universidades, né? E formar, enfim, seguir nossa carreira. Mas quem faz o curso, óbvio que o ambiente é super importante, até de oferta, né? Do que ele oportuniza. Mas quem faz o curso é o aluno, quem se dedica, quem busca aprender. Então, esse cenário, acho que também precisa ser reforçado com a família, e inclusive com o jovem, dessa tomada de decisão. Qual é a melhor universidade? Aquela universidade que, primeiro, é reconhecida, né? Que tem que olhar para isso, tem uma boa avaliação, olhar para currículo, aí pensa em localização, né? Tem alguns pacientes que falam até questão, né? Por ordem política, do que conversa dentro daquela universidade. Se isso é uma coisa que é importante para você, tem que ser visto também. É que medicina tem uma particularidade que depois já é pensar na prova de residência, né? E às vezes, a depender de onde você está na faculdade, é mais fácil você
Ir pra né? Conseguir ir residência. para residência lá. Então, o pessoal já entra também pensando No futuro. no futuro. Né? É. É um planejamento, É. né? Mas eu ainda penso que se um jovem no 3º ano, essa família junto com ele. Primeiro, acho que precisa conversar com esse jovem, né? Uhum. Porque a gente sabe que existe muita transferência da família, do sonho da família, que o filho siga os passos. Eu dou aula em curso que formam professores, e é muito comum alunos que vêm pra gente, que fez já outra graduação, que era o sonho da família, e fala que sempre quis ser, por exemplo, professor. Uhum. E aí nunca pôde, porque a família. Aí chegou um momento e fala, não tô feliz aqui. E aí hoje faz e abandonou a outra profissão. Abandono é uma palavra muito forte, mas troca de profissão para a realização de um sonho, né? E os jovens perguntam isso para mim. Você acha que eu devo fazer o que eu sonho? Ou que minha família quer? Ou que ganha mais dinheiro? Aí depende, né? Hoje Se eu o seu falaria sonho o é que ser ganha mais youtuber, dinheiro. Se o seu sonho é ser youtuber e o que ganha mais dinheiro é youtuber, aí vamos conversar Não, um mas pouquinho. aí, que esse não, é um mas aí tem uma negócio questão de meio- probabilidade. Quantos por cento dos youtubers ganham dinheiro, né? Mas é isso pra tudo, né? pra uma questão tudo, de pra todas as probabilidade pra áreas. tudo, nessa coisa de Exato. pensar no dinheiro, né? É. Acho que pra youtuber mais, mas acho que tem essa fascinação, às vezes, do jovem pelo imediatismo e que os youtubers nem fizeram faculdade também, né? Então é um outro... E aí, acho que tem um mundo aí digital, que aí são as novas profissões, a gente tem que reconhecer, o não influencer, adianta. o youtuber, Adianta de fugir muito disso, mas eles precisam entender que todo começo de carreira existe um começo. Né? E eles sempre têm uma ilusão, né? Quando eles falam isso, mas por que você pensa em ganhar dinheiro? Poxa, ganhar dinheiro, depende da referência de família. Tem que entender né? o processo, né? Isso. Os degraus que vai ter que subir para chegar lá. Né? Inclusive, eles têm os próprios modelos em casa. Os pais contam. Antes de eu chegar onde estou, passei por isso, isso. Eu conto da minha história, né? Tento trazer outras realidades. Então, esse vislumbre de que eu vou fazer uma faculdade, já saio ganhando X, é utópico. Né? Óbvio que podem ter um caso ou outro, muito outlier, fora da curva, mas que, né, vai acontecer com você? Possivelmente não. E entender que tá tudo bem, né? Meus alunos fazem estágio. Os estágios têm uma bolsa auxílio. Eles ralam muito, né? Fala, professora, eu trabalho, pega ônibus, não sei o que, vem pra faculdade super cansado. Mas faz parte do processo. Como a residência médica também, que é um desafio. E é assim, a gente vai se preparando para esse futuro, né? Eu acho que trazer esse termômetro para esse jovem e principalmente para a família, que eu acho que quando a gente fala desse tema, a gente mexe mais com a família do que o próprio jovem. O jovem tem a questão do grupo, que aí ele fala, todo mundo tá fazendo, só eu que não. Tô fora da casinha, né? Eu sou o zero à esquerda. E a família vem com outras questões, de transferir o que quer para o filho. Então precisa perguntar para esse jovem. Se você pudesse escolher o seu curso, que eu espero que jovens possam escolher, qual seria o curso? Eu tô perdida, eu não sei o que eu gosto. Muitos falam isso, eu não sei o que eu gosto. Existe a orientação vocacional. Sim. Uma boa orientação vocacional, ela realmente vai trazer ideias. Mas também fechar um produto, numa ideia de uma profissão, não sei. Alguns casos, sim. Mas principalmente aqueles que já têm uma... eu acho que engenharia é a minha cara. E quando faz, realmente dá engenharia. Mas aquele que fala, eu quero ser atriz. Aí eu quero ser arquiteta. E, sei lá, eu quero continuar jogando vôlei. Eu não sei o que eu quero. E aí vai fazer a orientação, vai estar bem explícito o quanto que realmente tem habilidades, né, para aquilo, sim. Mas que precisa fechar. E a experiência na universidade, né? Hoje eu dou aula mais nos últimos semestres, né? E é difícil lá no último semestre um aluno chegar e falar, professor, eu vou parar agora no 7º, porque não é a minha praia. Não, ele continua. Mas quando é 1º e 2º, é normal, não é normal, mas acontece com alguns, né? Alunos de dizer, acho que eu não quero isso pra mim. Eu achei que era uma coisa e é outra. Mas né? é que os primeiros anos... É que é difícil, porque os primeiros anos de faculdade é muito diferente básica. da prática, assim, muito diferente do que o que é a profissão, né? Tudo bem, você pode ter entrado iludido com o que era a profissão, eventualmente, de não saber, achar que era uma coisa e é outra, né? Mas, assim, os primeiros anos, né, é muito... A minha orientação, eu sempre falo, mais um semestre. Calma, experimenta. Às vezes eu convido, né, se eu estou nas disciplinas para frente, vem assistir uma aula comigo no 7º, vem participar de um projeto. Aí, se realmente você vê que não é a sua praia, não é a sua habilidade, tá tudo bem.
né? Só que aí, vamos tratar aí com a família, como funciona esse processo. Se é uma universidade particular, se é uma universidade pública. Mas a decisão no terceiro ano de viver o terceiro é sempre a minha bandeira. Porque a saúde mental desses jovens precisa ser cuidada. A gente viveu uma pandemia. Esses jovens são frutos dessa pandemia, né? Todos nós. Mas de modo especial eles aí que estavam na fase crucial aí de vários estágios do desenvolvimento. Eles ainda carregam sequelas dessa pandemia. Então, priorizar saúde mental é possibilitar um adulto mais saudável. E a gente precisa de uma sociedade mais saudável, a gente sabe disso. O quanto que uma saúde mental interfere no meu futuro. Então, se eu puder dar um terceiro ano mais feliz, claro que terceiro tem as suas responsabilidades, né? Ele pode fazer uma estrutura de estudos em casa, num tempo que ele tem mais livre, né? Tem pacientes que às vezes optam por algumas aulas particulares, montam grupos de estudo, mas de uma forma mais leve. E não aquela coisa de ir pro cursinho já emendando, e com um monte de tarefas, e agora vem o vestibular. Aí o que acontece? Alguns prestam agora na metade do ano, certo? Metade do ano é menos concorrido. Muitos passam. E aí eles vão, nossa, eu passei, vai dar tudo certo. Chega no final do ano, Não passa. o corte é gigantesco, eles não entram. Quer dizer, na faculdade pública não tem muito meio do ano, não, tem? Então, pouquíssimo, particulares, eu né? acho. As particulares que tem mais na metade para o final. E aí as dos grandes vestibulares das universidades públicas vão para o final do ano. Mas existe o trainee, que eles podem ter a experiência. Isso, na minha época, até no segundo ano, você podia prestar um trainee. Para ter uma sensação, né? Ver o que consegue ou não. E muitos conseguem já ter pontuações que nem esperava ter. Por isso que vale a pena. Óbvio que cada caso é um caso, mas ver o cenário desse filho, como ele tá academicamente, quais são as habilidades que ele tem e apostar num vestibular sem cursinho. Por que não? Por que eu tenho que prestar sempre fazer um cursinho antes para depois fazer um vestibular? Vamos lá, experimenta. Não deu certo, tá tudo bem. Agora vamos nos organizar para um cursinho. Não, você tá falando, o Heitor tá com 4, né? Eu já tô aqui pensando assim, nossa senhora. Porque até a escolha da escola pra mim pesa nisso, porque tudo bem, você me fala isso. E aí tem essa coisa de pressão do grupo, certo? E aí, a depender da escola, imagina, aí metade da escola sai passando no vestibular, todo mundo na faculdade, e ele não, também. Fica uma coisa de deslocamento, assim, né? De se sentir pior que os outros. Então, até a escolha da escola tem um pouco pensada nisso também, né? Você tentar entender. Mas, de modo geral, todas as escolas, pensando no terceiro ano do médio, né? O ensino médio caminha para se pensar em vestibular. A primeira reunião de primeiro ano de ensino médio, o tema já é vestibular. Pensando o que a escola vai fazer de estratégia, o que ela dá de orientação, quais são os estudos. É que eu tô pensando, a depender da área, pensando na minha, que a minha vivência foi de medicina, né? Então, é muito difícil falar das outras, assim. Era muito difícil alguém sair e já passar. Tem. Mas é a exceção, né? É a exceção. Então, fico pensando, se você tá numa escola, sei lá, daquelas que concentrou todo mundo inteligente na unidade X, né? Concentrei todos os melhores na unidade X e todo mundo nessa unidade X, 80% sai aprovado no vestibular. Poxa, é uma pressão gigantesca em cima de todo mundo, né? Como é que os pais podem ajudar a aliviar essa pressão no terceiro ano? O primeiro caminho é sempre essa conversa com o seu filho, né? Acho que ele precisa entender o que esse filho tem de expectativa também. Obviamente que ele é um jovem, ele pode estar totalmente contrário aí das expectativas para a idade dele, enfim. Acho que ouvi-lo é o primeiro caminho. Porque muitas vezes quando chega para mim, o jovem fala, mas ele nem me perguntou. Eu não sei se eu quero esse curso. Mas aí o pai ouve. E aquilo que ele escuta tá totalmente oposto às expectativas dele. Quero ser youtuber. Quero ser youtuber. Exato. Não quero nem fazer faculdade, quero ser youtuber. Não quero ser papai e mamãe desse jovem. Quero fazer um sabático. A gente já comentou aqui, assim, eu não vejo que é um problema. Óbvio que a gente tem realidades e realidades. Tá tudo bem, né? Eu tenho uma família que a gente tá organizando esse paciente para terminar o terceiro, não tá fazendo cursinho.
mas ele tem boas habilidades, enfim, então ele tá estudando, ele quer, né, vai tentar o vestibular para entrar, vai fazer o primeiro, segundo semestre, provavelmente 1 ano de faculdade, esse é o plano, né? Entrando, ele vai dar trancar, pois ele vai ter uma experiência fora, tem uma relação ali com a história da família e tal. Então tá orquestrado, assim, porque ele não quer abrir mão dessa experiência, porque os pais falaram, termina a faculdade, depois da faculdade você faz isso. Ele falou, não. Eu quero viver isso, porque tem outros jovens indo para essa experiência também. A identidade de grupo. E aí foi o convencimento para a família de mostrar que, por que não? Por que não pode interromper? Né? O que eu orientaria, né, ali na situação era, deixa acabar o terceiro. É possível ele o ano que vem? Vive o ano que vem, depois ele vem e presta o vestibular? Ou ele faz um cursinho para entrar? Isso em 2027? Ah, não, é muito tempo para ele perder. Esse muito tempo para perder é que a gente precisa colocar na mesa. Pra entender esse tempo. Eu sempre acho que não é tempo pra perder, mas eu realmente falo, não é 1, 2 anos, 3 anos, não é isso que vai fazer diferença. Eu fico mais nesse ponto de perder a motivação e retomar algo. Que aí eu acho que é uma dúvida mesmo, assim, olha, será que vai voltar? Vou dar exemplos, assim, então eu fiz residência de psiquiatria de adulto, isso a gente já é mais velho, né? Sim. Fiz 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de adulto. Prestei infância e adolescência para fazer infância e adolescência. Tinha colegas que falaram assim, eu queria muito fazer infância e adolescência, mas estou cansado da residência, então não vou fazer agora, vou ver se faço depois. A maioria depois fala, nossa, eu devia ter feito naquela época. E isso adulto tomando decisão. Devia ter feito naquela época, porque eu agora não animo mais. Foi para a vida profissional, curtiu isso, curtiu aquilo. Então eu fico pensando nessa coisa do se motivar para depois. O engajar-se, né? É que tem coisas que a gente não vai controlar. Não tem jeito, né? A experiência fora pode trazer outros conhecimentos. A princípio acho que é ótimo, né? Mas bate umas dúvidas mesmo de você falar assim, poxa, será que engaja depois, né? Como é que será que vai ser? Não é uma tarefa fácil. Então. Eu acho que o primeiro caminho é conversar e pensar na saúde mental do terceiro ano, né? Se é possível não fazer o cursinho no terceiro? Na minha época não era comum isso de fazer cursinho junto. Era aqui também. Eu tive poucos amigos que fizeram. Eu não fiz, enfim, mas é que eu morei em Minas, né? Acho que cidade menor, não sei. Não era... Na aqui época, em São Paulo, acho que talvez fosse já mais movimentado. Mas tem isso, muito né? atrelado a isso das escolas trazerem o painel. Isso, o outdoor né? Que os alunos que passaram naquele vestibular na nossa escola é boa. Isso é muito doentio, isso é triste. Tá tudo bem se numa roda de famílias, né, conversar... Mas é muito um ciclo de reforçamento mesmo, porque daí, se esse marketing funciona para a escola, é porque os pais realmente buscam uma escola que tem mais aprovação no vestibular. Sim. Tem a ver com uma questão cultural. Que se retroalimenta. E quando a gente pergunta pra família, mas você não acha que essa escola tá exagerando? Falou, tá, mas eu não tenho saída, eu não tenho outra escola que dentro... A maioria funciona assim. Fica refém. Então, acho que a palavra-chave é ouça seu filho, entenda o que você quer pro seu filho, né, junto com ele, que esses sonhos sejam compartilhados, não seja só o seu sonho, só do seu esposo, enfim, da família, que seja o sonho também do seu filho. Ele é jovem, realmente ele pode estar perdido, mas ele também tem sonhos. E ele já está aprendendo bastante coisa de vivência na própria instituição, com seus colegas. Ele tem ele tem conteúdo, experiência para dividir. Ele precisa também ser ouvido. E nesse acolhimento de ouvir o seu filho, muita coisa pode sair daí. Inclusive, ele entender que você vai apoiar. Né? Vamos lá juntos, vamos estudar, vamos tentar esse vestibular. Não deu certo, porque é um curso muito concorrido. Aí a gente escolhe um cursinho bacana para focar nisso. Hoje existem cursinhos específicos para aquela universidade, né? Que prepara para aquilo que você quer. Então vamos para isso, vou te apoiar nos estudos. E isso muda o cenário. A hora que você só impõe, eu entendo, você que paga a mensalidade do seu filho, né? Se é uma escola particular, você que tá colocando a comida na mesa. Mas ele já tá numa idade que ele já tem escolhas, né? Ele já sabe o que tá lá, né? De habilidades que ele gostaria de exercer. Eu acho que isso é respeito, né? E a noção de controle, né? Como se os pais conseguissem exercer algum controle nesse sentido. Olha, se ele fizer tal faculdade, então ele vai ter, né, maior chance e tal. Não necessariamente. Não necessariamente. Essa conta não fecha, né? A gente vai ter várias possibilidades.
Vamos fazer um pode e deve? Ai, vamos até me... Eu já tô selecionei tão um preocupada monte. com o futuro. Ah, que eu até já me- respira. Respira e não pira. A gente vai ter bastante episódios até lá. É, É verdade. Vai ficar já se pegar dele nesse É. tema. tô pensando. Ana, pode ou deve a família interferir na escolha da profissão? Pode, mais ou menos. É a história. Vamos ouvir esse filho. E às vezes essas orientações, quando a gente tá falando de Talvez internet... interferir menos e apoiar mais. Boa. Direcionar mais. Até porque vai vir esses assuntos das profissões novas do momento. E que não é um problema, não é que é um problema. Não, Só é uma não. profissão que é isso, assim, a sua chance de ter sucesso nessa profissão Sim. é muito menor do que em outras Como profissões. jogador de futebol, por Isso, exemplo. como jogador ganha de muito futebol, bem. como Quantos cantor, por cento? É. né? Aham. Assim, É tem isso. profissões que você fala assim, nossa, a Isso. chance de, né, isso daqui, você conseguir se manter depois com essa profissão, às vezes é menor. Você precisa entender que talvez não seja isso, né? Você não vai conseguir A chegar nesse porcentagem, patamar. né? Isso. Esses dias tinha é. uma entrevista com um menino, ele tem 16 anos, ele tem 2 startups, ele já fez o primeiro 1 milhão dele, né? Então, um jovem ouve isso, fala, é isso que eu quero pra minha vida. Aham. Mas ele é um em quantos É. milhões de pessoas, né? Sim. É a exceção. Pode ou deve o vestibular ser tratado como a principal prioridade do terceiro ano do ensino médio? Que você pode responder, não pode nem deve. Não pode e não deve, mas obviamente vão criar um mundo irreal. Né? Acho que as escolas, obviamente, elas estão preocupadas com o futuro. Porque se uma escola, qual o objetivo da escola? É aprendizado. Aham. Esse tem que ser garantido. E o aprendizado para o vestibular é um dos caminhos. Então, obviamente, uma escola que pensa no vestibular é uma escola responsável, pelo amor de Deus. Não acho que temos que desmistificar, né, tirar isso de cena. Aham. Mas o excesso disso e colocar isso como a salvação da sua vida, isso é muito ou triste. o contrário, talvez assim, se você não fizer isso, você está perdido para o resto da sua A vida. vida, perfeito. Né? Que acho que é esse caminho de não. Se não for por aqui, agora, nesse momento, você tá lascada. Não, né? isso é cruel, é crueldade. Pode ou deve a escola ser a única responsável por preparar os alunos para essa escolha profissional? Não pode. Né? A escola não é o principal local para isso, né? Ele é um dos, mas a gente tem profissionais que podem ajudar nessas orientações e, inclusive, proporcionar para esses jovens experiências de visitar as profissões, né? As escolas têm oferecido muito isso. Tem que fazer um estágio. Aham. Então, você escolhe 3 profissões que você acha que é a sua experiência, que você acha que vai seguir para sua vida. Uma possibilidade, você tem que viver um estágio de, no mínimo, 4 horas com esse profissional. Aham. Maravilhoso. Vai lá conhecer, né? Viver, participar ali do legal, lado, né? entender. Na escola do meu É. filho que tem, assim, eles chamam os pais para falarem com o pessoal do Sobre ensino as médio profissões. sobre as suas profissões. Maravilhoso, Também, essas né? Pra trocas. eles terem alguma... E também visitar os campos, né? As universidades que oferecem o curso que você tem como o sonho deles. Essas escolas têm feito isso, as universidades, né? As portas abertas para que você conheça o local, os laboratórios, até uma conversa com os professores, fazem algumas oficinas, dinâmicas. Essas imersões, essas aproximações vai fazendo mais sentido, deixando mais claro, porque eles criam muitas historinhas na cabeça. Quero ser médica. Ah, porque eu gosto de ajudar, de cuidar, mas você conhece o dia a dia de um Não médico? posso ver sangue, Processo né? para se tornar Não consigo ver Pois sangue, é, que eu pois desmaio. é. Fala, opa. Acho que isso, por exemplo, foi um divisor de águas. Eu tinha um sonho de ser médica, né? Eu queria ser pediatra porque gosto de crianças, né? Na época eu falava sobre isso. Mas eu não posso ver sangue. Então, a professora falou, Ana, deixa eu te contar. Não vai ser legal. Vamos pensar em outras ideias. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E os pais podem ajudar nesse sentido de criar essas situações também. Os pais também conhecem bastante sobre os filhos. E ajudar os filhos a perceberem quais são as habilidades deles, né? É que eu vou trazer uma coisa que foi uma vivência interior. Vamos pensar ali, né? Interior de Minas, interior de Goiás, que é onde eu vivi uma época e tudo. Aqui em São Paulo, você tem mais possibilidades de pensar em profissões, né, do que as vivências que às vezes, né, então eu fico até pensando nisso, mas claro, essa criança foi criada naquele contexto, naquela família, e isso molda a vida dela, não é ruim, Sim. mas esse olhar, a escola poder contribuir com esse olhar de outras coisas, porque às vezes a minha vivência é muito limitada ali, né, de coisas. Sim. Né, assim, de possibilidades, assim, tem profissões hoje em dia que eu nunca ouvi falar, né, é muito difícil, né.
E aqui a gente tem leques, né, de opções, né? Somos privilegiados. Mas hoje com a internet, também a gente pode acessar outras profissões que de repente no espaço não tenha, na cidade, para conhecer um pouco mais sobre Mas eu falo isso. até a coisa de pensar sobre, entendeu? Pensar sobre. Bater em mim de falar assim, não, mas existe, sei lá, isso. A Né? gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Exatamente. Na minha época Não tem tinha os como. manuais de vestibular, que tinha todas as profissões. As revistas das universidades. Não sei se, que tinha um compilado, tipo, Guia do Estudante. Existe. Existe ainda, né? existe. Imagina o tamanho Existe desse tanto de avaliação. profissão hoje em dia. Virtual. Tinha várias coisas que eu falava, nossa, nunca imaginei. Enfim, coisas que abrem os leques para pesquisar, enfim, ir atrás, né? Muito bom, muito obrigada. Aprendemos muito. Imagina. Sempre é um prazer. Eu sei que o tema não é simples, né? Ele é muito complexo, mas a ideia aqui foi mesmo a gente refletir. Não tem receita pronta. Por isso que a gente pede pro pessoal sempre mandar as dúvidas. Porque legal. ouvindo nossa conversa, surgem muitas coisas, né? Que os pais estão vivendo. Então tem que ir lá comentar, falar pra gente, porque daí a gente prepara novos episódios. Chama a Ana Paula de novo. Vai ser um prazer. Continuar esse papo. Combinado. Estou à disposição. Então, muito obrigada e a gente se vê. Tchau, tchau.